Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Testemunho. Respondeu-lhe Jesus: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? João, capítulo 18, versículo 34. A gente está repetindo as coisas que a gente ouve automaticamente, ou a gente procura se inteirar para saber se aquilo é realmente compatível com a realidade. Nós começamos a agir e pensar a partir de um conjunto de valores que nós desenvolvemos conosco. E a gente procura então, nós devemos então procurar construir esses valores e trabalhar intimamente para nos fazermos melhores. Trabalhar intimamente para nos fazermos condizentes com a justiça divina agindo em nós. Se nós ouvimos falar e não paramos para refletir, o que será que vamos fazer ali na frente, propagando aquilo sem nenhuma reflexão? Por isso, tudo no Evangelho nos leva a sermos ponderados, a refletirmos, a procurarmos construir intimamente as forças do bem para o nosso engrandecimento, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la, aplicada às nossas experiências religiosas. E quanto maior autoridade a pessoa tiver, mais bem informada ela tem que estar. Mais bem limpa tem que ser a fonte onde ele busca a informação. Chegar ao poder, sentir-se poderoso, é uma situação extremamente perigosa para a maioria das pessoas que caminham na Terra. Faz-se necessário, então, começarmos a aprimorarmos-nos, começarmos a dar os passos necessários na direção do nosso aperfeiçoamento, da nossa melhoria. Trabalhemos, pois, para nos fazermos melhores. Trabalhemos, pois, para nos fazermos melhores seguidores dos padrões cristãos. Trabalhemos, pois, para construirmos as bases do amor, que deve estar sempre fortalecendo o nosso coração, impulsionando-nos para as grandes verdades que a vida nos traz. Façamos, pois, da nossa vida uma dedicação e uma exemplificação do amor divino ao longo da nossa caminhada. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos de repetição pura e simples de palavras ouvidas? As questões que nos deparam por Emmanuel são muito importantes para o nosso aprimoramento íntimo, para o nosso crescimento. Porque muitas das vezes nós saímos apenas repetindo aquilo que nós ouvimos. Quando a gente olha para trás e vê o nosso começo na doutrina espírita, que a gente assistiu a uma reunião, lia um livro e repetia aquilo como uma verdade absoluta. E com o passar do tempo, a gente vai tendo as decepções, vai tendo as frustrações e vai vendo que a essência do Evangelho é uma. Mas aquilo que as pessoas dão conta de fazer é outra bem diferente. E é por isso que nós estamos na Terra para o nosso aprimoramento, para aprendermos a sermos bons, para aprendermos a sermos melhores e para construirmos intimamente um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade por onde passarmos. E é por isso que devemos procurar estar sempre fazendo o melhor possível para a nossa caminhada, nosso processo evolutivo, para sermos realmente melhores, para sermos realmente bons. A vida exige de nós que assim sejamos. É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta dizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Isso, meus irmãos, é que as pessoas ainda não compreenderam. A gente repete as palavras do outro, repete as palavras que a gente ouve, repete às vezes textos que a gente lê, mas não olhamos para o nosso coração e não procuramos interiorizar esses valores. Não procuramos coativar as forças desses valores. Tenhamos, pois, como condições de agir, mas principalmente temos que buscar o nosso aperfeiçoamento, o nosso engrandecimento, onde quer que estejamos. Por onde quer que venhamos de passar,
precisamos estar sempre construindo, sempre nos fortalecendo, sempre procurando edificar o sentimento de amor, o sentimento de paz. Tudo na nossa vida requer determinação. Tudo na nossa vida requer empreendimento digno dos padrões divinos. Mas ainda seguimos muitos as vontades do mundo, esquecendo que devemos aprender a seguir as vontades do Pai. As lições que os outros nos dizem, que os outros transmitem para nós, podem ser maravilhosas e importantes para nos dar o input de entendimento e de raciocínio. Mas as nossas ações vão determinar com precisão quem somos, onde estamos e a que viemos. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Se alguém chega para falar de você, para você sobre alguma pessoa, você vai fazer uma série de indagações para apurar, dentro do bom senso, a veracidade daquelas situações, as possibilidades daquelas situações e como agir naquelas situações. Por outro lado, ao longo da caminhada, nós estamos sempre tendo oportunidades de nos fazermos melhores, oportunidades de nos fazermos melhores aprendizes do Evangelho, melhores trabalhadores do bem. É o nosso compromisso, é a nossa oportunidade, é como devemos procurar agir para edificarmos a luz do amor em nossos corações. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. Então, quando a gente vê falar em Jesus, a gente tem que procurar entender o que ele fez para podermos nos melhorar na prática do Evangelho, para podermos nos aperfeiçoar na prática do Evangelho. E somente assim que a gente vai crescer, somente assim a gente vai se tornar melhor. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam. Mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico percorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. Ou seja, nós temos uma série de preocupações com as coisas desse mundo. A gente está aqui falando, então estamos pensando numa série de coisas que ainda temos que fazer hoje, uma série de compromissos que nós temos que cumprir, porque a gente ainda não educou o espírito para a experiência religiosa de centradamente no objetivo superior que permanecerá para sempre. Colocar o Evangelho em nossas vidas e praticá-lo é a essência daquilo que precisamos fazer. É a essência daquilo que precisamos compreender e realizar. Porque neste capítulo, precisamos aprender a recorrermos ao patrimônio alheio como uma forma deles nos impulsionar para o bem, não para nos aprimorar, para apropriarmos deles. Porque o caminho da experiência religiosa cabe a cada um de nós. A lógica nos mostra que nós temos que ouvir a experiência do outro para termos força para caminharmos. A gente está fazendo um estudo aqui. Para você, às vezes, que olha, lê e fala, não consegui entender, beleza, estou me esclarecendo. Mas para outras pessoas que já são tão esclarecidas, não é necessário. A minha experiência compartilhada com a deles. Mas mesmo aqueles que são esclarecidos, ao estudar aqui, falam assim, não tinha pensado nisso. Então, nós não podemos ter a arrogância de achar que sabemos tudo. Temos que estar sempre nos aprimorando, sempre adquirindo conhecimentos novos, sempre adquirindo informações novas, para que a gente possa ter forças de caminhar, ter forças de nos aperfeiçoar, para que as bênçãos divinas estejam sempre presentes em nossas almas, fortalecendo-nos, iluminando-nos e impulsionando-nos para as grandes realizações da vida. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Saber caminhar, saber prosseguir, com fé, com coragem,
e com determinação. E para nós começarmos a testificar o ensinamento do Cristo em nós mesmos e iluminar o nosso coração, nós temos que começar então a arregaçar as mangas e trabalharmos na edificação do bem, trabalharmos na edificação da paz e do amor em nossas vidas. Saibamos, pois, construir. Saibamos, pois, edificar. Saibamos, pois, darmos os primeiros passos importantes no caminho da revolução íntima de nos aprimorarmos, de nos impulsionarmos para as grandes realizações do amanhã. Façamos, meus irmãos, minhas irmãs, do momento atual a oportunidade de crescermos espiritualmente, de nos elevarmos, de trabalharmos intimamente pelo nosso fortalecimento, de trabalharmos intimamente pelo nosso aprimoramento. Somente assim estaremos construindo verdadeiramente o sentimento de amor e de paz. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Procuremos, meus irmãos, trabalhar. Procuremos, meus irmãos, fazermos o melhor possível para edificar o bem. Procuremos fazer o melhor possível para construirmos um mundo íntimo onde a paz e a harmonia imperem em nossos corações. Tantas almas vagueiam por esse mundo, tantas almas caminham nessa terra, mas ainda não sabem e nem imaginam que existe um Deus misericordioso e justo para amparar a todos nós, para nos dar a oportunidade de crescermos espiritualmente, aprimorando-nos, aperfeiçoando-nos para a construção desse mundo íntimo cada vez mais forte, cada vez mais íntegro perante a justiça divina. Portanto, todo momento nós devemos procurar construir intimamente o nosso mundo, construir intimamente a nossa oportunidade, fazermos valer os bons sentimentos na construção e na edificação de um mundo melhor. Trabalhemos, pois, para caminharmos para o Pai. Construamos, pois, para trabalharmos intimamente e nos tornarmos seres melhores, seres mais amigos, seres mais compatíveis com a justiça divina, com o amor divino. Respondeu-lhe Jesus: dize isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Como nós queremos, então, encarar as situações da vida? Saberemos dizer as coisas baseadas na nossa própria experiência, pesquisando e adquirindo informações, ou sairemos replicando notícias de todos os tipos, e na sua maioria falsas? É importante sabermos que o caminho da verdade e da vida é aquele que nos conduz ao Pai. E aquele que nos conduz ao Pai é o caminho da verdade, da sinceridade, do amor e da caridade. Que as abençoadas mãos de Chico Xavier possam nos iluminar, para que possamos sintonizar com essa falange de espírito que trabalhava com Emmanuel, na proteção e no amparo para os trabalhos a seguir, a serem edificados, e a gente poder sempre buscar a luz do amor. E a FEB traz uma fonte de luz, que são vários livros para nos iluminar o caminho e nos iluminar a consciência. Façamos, pois, meus irmãos, minhas irmãs, da nossa vida um pulsar de luz, um pulsar de paz, de harmonia e de fraternidade. E todos aqueles, Senhor, que nesse momento passam por momentos difíceis, principalmente aqueles que vivenciam a doença, possam receber as bênçãos do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua paz. Que os testemunhos deles sejam leves e seus fardos atenuados pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Senhor, todos nós temos que dar um testemunho, mas a Tua misericórdia e o Teu amor nos concede a oportunidade da redenção. Que saibamos aproveitá-la, que saibamos edificá-la, hoje e sempre. Que assim seja.